O BI é como se eu estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. O quanto de prejuízo tu vai ter se tu olhar uma discrepância na cadeia amanhã e não hoje? E que a maioria das empresas nem estão tão maduras em relação a BI ainda. Um time com força de vontade consegue criar um ambiente observável numa planilha de Excel. Tecnologia por si só não resolve os problemas da empresa. Então a caldeira, se explodir ali, eu posso explodir um bairro, por exemplo. Estamos aqui em mais um episódio do Além do Backup, o podcast oficial da TechJump. Meu nome é Maurício, sou a Head de Marketing da TechJump. E hoje aqui na mesa a gente está com o Rogério, nosso CEO. E a gente trouxe um convidado para a mesa aí para falar de um assunto que a gente já estava devendo aqui, né? É sobre dados. Gregório, bem-vindo. Legal, prazer. Eu que agradeço. É uma satisfação muito grande estar com o time da TechJump aí, falando sobre um tema que é tão relevante para o mercado de tecnologia. Vamos lá, então. Bom, o Gregório, que dos mais chegados, Greg, né? O Greg é executivo de tecnologia há mais de 25 anos, tem sólida experiência e base técnica em infraestrutura, atuou ao longo de 10 anos no Grupo Algar, liderando e sustentando aí ambientes críticos de múltiplas empresas do conglomerado. E liderou times de alta performance em cenários de alta exigência com SLAs agressivos. E atualmente, né, Greg, está no Mind Labs. Exatamente. Como executivo. Executivo de negócios. Então, hoje, na Mind Labs, né, uma empresa aí onde nós ajudamos empresas a evoluir necessidades de negócio através de tecnologia. Eu estou numa cadeira que auxilia o time técnico e o cliente a entender a sua real necessidade e, em seguida, a desenvolver os projetos, né, dentro de cada um desses nossos clientes. Não é pouca coisa para a gente falar de dados aqui, mas quando a gente fala dados, tem 1000 temas dentro dessa seara, né, que a gente poderia falar. Mas o que a gente meio que combinou aqui como tema, né, desse episódio é o seguinte: como o modelo event-driven aumenta a observabilidade do negócio e viabiliza a tomada de decisão em tempo real, que traduzindo para o português, o BI não é mais suficiente. É aquela ideia que a gente tem aí já há algum tempo do BI é como se eu estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Super funcional para o negócio que se adequa, né? Então, se o meu negócio ele se adequa, se o meu caso de uso, vocês vão ver eu conversando muito hoje sobre caso de uso. É sempre importante o entendimento do caso de uso dentro do negócio. Então, se o meu caso de uso ele se adequa à visibilidade de retrovisor, tudo certo, faz parte. Mas cada vez mais nós estamos inseridos no mercado de streaming, né, de online. Então, eu preciso ter fluidez no universo da tecnologia, no processamento de dados, no processamento de eventos, junto ao meu negócio. Então, se o meu negócio ele exige um posicionamento em tempo real, eu preciso fornecer isso para ele, né, dentro de uma velocidade hábil. Ô Greg, mas para começar aqui, quando você mandou o material lá para a gente analisar o assunto, ter a ideia do roteiro aqui, teve uma frase que logo me chamou bastante atenção. Hoje as empresas não competem mais por dados, mas por tempo de reação. Queria que tu abrisse aqui a conversa explicando sobre isso. Claro. Já aí há uns 5, 7 anos, a gente começou a escutar que os dados é o novo petróleo, né? E isso aí virou um jargão bem forte, porque, de repente, os dados eles passaram, de fato, ali o valor do petróleo. Por quê? Para eu conseguir chegar dentro de um poço de petróleo, eu preciso de dados, eu preciso fazer ali um processamento com georreferência, né? Entender onde que eu posso ter um maior volume de petróleo, para eu colocar um maquinário muito pesado, muito caro, para eu começar a perfurar, retirar o petróleo. Depois eu entro com mais análise de dados para entender se aquele petróleo é um petróleo de fato premium ou se é um petróleo que eu tenho que fazer um trabalho de refinamento maior. Depois esse petróleo vai para a refinaria, depois a refinaria vai pegar ali a distribuição por caminhão, por trem, por navio, né? Então tudo isso é um processamento de dados, né, que vem acontecendo dentro de cortes ao longo do tempo. Então, a cadeia, né? É uma cadeia. Né? Então, imagina que pro combustível chegar no meu carro, eu tenho uma história inteira por trás que eu preciso processar pelo ponto de vista tecnológico, e eu posso ter uma visão holística macro,
pelo ponto de vista de estou processando dados e gerando informações, ou eu posso segregar isso em eventos e começar a entender isso de forma granular. Então, imagine que eu preciso tomar uma decisão ao longo do caminho, dentro de um movimento desse de petróleo, lá do meio do mar, do meio do oceano, né, naquele universo de offshore e tal, até a chegada no meu primeiro ponto de refinaria. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho. E nesse acontecimento eu preciso levantar um semáforo e falar, olha, eu preciso de atenção num ponto aqui, que pode ser o quê? Latência do navio. Meu navio foi interceptado por pirata, por um problema técnico, e, de repente, esse meu petróleo não vai chegar em tempo hábil para eu fazer todo o trâmite de envio para a refinaria, eu vou atrasar o trem que iria pegar ele e transportar de um lugar para o outro, enfim. Então, quanto mais eu consigo compactar, né, o tempo nessa decisão, melhor para o negócio. Mais barato fica. Menor é o custo. Né? Então, o ponto realmente é esse. Então, a gente sai daquele ponto romântico o dado ao novo petróleo. Foi legal a gente usar isso aí uns 5, 7 anos atrás. Era bonito de apresentar essa ideia. E agora é um fato. Então, eu preciso tomar decisão numa velocidade minimamente necessária para o meu negócio não parar. E como eu faço isso? E quando tu fala essa questão do dado ao novo petróleo, né? Não adianta o petróleo estar lá embaixo, lá nas profundezas lá da terra ou do mar, lá, né? E a gente não conseguir extrair ele. Exato. E quando tu fala da cadeia, né, de como tratar e acompanhar todo esse processo, desde lá da extração até lá o bico da bomba do combustível, né? Sim. Lá que vai abastecer o teu carro, tu ter velocidade para tomar a decisão com aqueles dados que tu estás observando ao longo dessa cadeia e com histórico, né? Falar de observabilidade em cima, Perfeito. né? Não só os eventos, né, que tu coleta, mas como tu estás monitorando, né, e acompanhando toda essa cadeia, para que tu perceba discrepâncias o mais rápido possível. E não, como a gente tá falando, por isso que a gente fala, o BI morreu. Perfeito. Dependendo da cadeia que tu estás trabalhando, atuar por eventos e não com dado do passado, como é o caso do BI, é extremamente importante para o negócio, porque tu toma a decisão e tu ajusta aquela rota, né, aquele fluxo da cadeia o mais rápido possível. Sensacional. O quanto de prejuízo tu vai ter se tu olhar uma discrepância na cadeia amanhã e não hoje, por exemplo. Quanto que para uma indústria de petróleo, que a gente está falando ali, né, ver só amanhã o dado Isso. vai custar para ela versus ela conseguisse analisar no hoje aquela discrepância e ela pudesse atuar. Então, acho que é nesse sentido que a gente está conversando entre trabalhar por eventos, né? Event-driven ou, Sim. no caso, vamos trabalhar com os dados do BI para poder tomar decisões mais com dado passado, né? Exato. Então, acho que é nesse contexto que tu estava explicando. Perfeito. É isso, Greg? Até dentro disso que você trouxe, foi bem legal, você usou discrepância, né? A discrepância, no final do dia, é uma anomalia, né? Então, um dos grandes pontos que nós conseguimos fazer no processamento de eventos, né, é exatamente a detecção de anomalia. O que é a detecção de anomalia? Uma discrepância, né? Então, eu tenho aqui um baseline da vida, todo dia eu acordo 5:30 da manhã e começo a executar o meu dia. No dia de hoje, eu estou 9 horas na cama ainda. Pô, eu tenho aqui uma discrepância, eu tenho uma anomalia acontecendo, que pode ser inúmeras coisas. Eu posso estar com febre, eu posso, enfim. Agora, imagina isso dentro do negócio. Se eu consigo ter uma detecção de uma anomalia, eu consigo agir antes do problema acontecer, né? Então, imagina que a anomalia, ela é um pré-acontecimento de um incidente. Então, eu comecei a aumentar a temperatura de uma caldeira. A caldeira precisa trabalhar ali, vamos supor, em 300 graus, e de repente eu comecei a ter um aumento incremental ali de 10 graus por minuto, a cada 10 minutos. Isso é ruim, porque eu tenho um problema na queima, eu tenho um problema inserindo ali o combustível, tem alguma coisa acontecendo. Se eu não conseguir tratar essa anomalia, isso vai virar um incidente. E esse incidente pode ser uma catástrofe. Uma caldeira se explodir ali, eu posso explodir um bairro, por exemplo. Então, é muito importante esse processamento de eventos, essa correlação. Lembrando, aqui tem um ponto muito legal, porque eu só consigo correlacionar fazendo análise histórica.
Aí eu saio um pouco, né, desse streaming, né? Porque o streaming, ele entra com o algoritmo fazendo um processamento em tempo real baseado em algo que aconteceu. A gente tem ali um ponto de relatividade de Einstein, né? Então imagina que eu tenho dentro de um banco um histórico de algo, né, que acontece todos os dias. Temperatura de caldeira, transação do Rogério no banco, em cartão de crédito ou na sua conta corrente. Qualquer coisa que seja muito fora da curva, discrepante, eu entro ali com anomalia. Então é aquela hora que o seu aplicativo do banco hoje fala, ó, eu detectei uma anomalia aqui, estou bloqueando a sua conta. Ou eu posso criar um semáforo, né, um red flag ali no monitor dentro de um ambiente de observabilidade, um NOC, né, uma operação, um ambiente de produção de uma indústria, por exemplo, e falar, olha, algo está fora da curva, algo está discrepante, eu tenho uma anomalia acontecendo, posiciona time. Então imagine o seguinte, dentro de uma situação de um banco, por exemplo, onde eu tenho ali um ambiente super complexo, distribuído, caro, e eu preciso terminar ou começar ou fazer um looping de processamento dentro de um mainframe, que é aquele computador de grande porte, muito caro e tal. Se eu consigo, né, detectar que algo vai acontecer dentro desse fluxo, eu consigo colocar um time para resolver o problema antes do problema acontecer. E esse problema, pessoal, pode ser um aumento de latência num banco de dados que faz parte desse fluxo. Essa latência, como eu disse, pode ser um navio que entrou dentro de uma ventania e teve que mudar a rota um pouco ali e não conseguiu talvez chegar a tempo, não vai chegar a tempo dentro ali de um pré-combinado, por exemplo. A carga que está lá no porto, lá atrás da fila de caminhão e não está conseguindo entrar para embarcar e aquilo ali tá esticando aquela fila. Exato. E isso então seria o quê? Detecção de anomalia. Mas se a gente sai, então, dentro de um contexto de detecção de anomalia, que é muito legal, né, que pro auxílio de prevenção, por exemplo, mas se eu venho dentro desse processamento em streaming, vamos fazer aqui um comparativo, né? Dentro do BI tradicional, eu trabalho com retirada do dado, depois eu faço um ETL, que é um enriquecimento daquele dado, né, uma modelagem daquele dado ali, como eu preciso, depois ele cai para dentro de um banco, que é um banco de DW, né, Data Warehouse. É onde eu realmente faço ali, então, uma guarda de um volume muito grande de dados de diferentes sistemas. Eu posso colocar ali um dado de RP, eu posso colocar ali um dado de CRM, eu posso colocar ali um dado, enfim, dos mais diferentes tipos de sistemas dentro de uma empresa. E depois eu trabalho aquele dado fazendo uma tradução do que eu tenho ali dentro para dashboards executivas. Lembrando que aqueles dados, eles vieram dentro de um ETL e geralmente eles são day -1, ele é de ontem. E a minha dashboard fala que hoje eu tenho um produto que está nas gôndolas que estão estocados e que eles vão vencer. Então eu preciso chegar para o meu time e falar, ó, pessoal, eu tenho um produto X que ele vai entrar agora dentro de um tempo ali de vencimento, eu preciso fazer uma promoção, por exemplo, para a gente colocar esse produto na rua para a gente reduzir o nosso custo, para a gente não ter prejuízo. Tudo certo. Então imagina que aqui eu consigo gerar um produto dentro de uma análise do dia anterior. Sem problema, aqui, vida que segue. A mesma coisa seria, por exemplo, dentro de vamos fazer aqui um comparativo de um banco, eu vou fazer uma análise de uma massa de dados de clientes para o envio de um produto que é crédito, né? Num B2B, num B2C ali, no CPF, no CNPJ, eu tenho uma quantidade de dinheiro ali, que é um produto dentro do banco, e eu vou fornecer, eu vou enviar propostas para os meus clientes de acesso a esse crédito, acesso a esse dinheiro. Então, no dia anterior, na madrugada anterior, eu pego ali todos os dados daqueles meus clientes, eu vou fazer ali uma correlação, um processamento daqueles dados ali, e vou disponibilizar para o meu time de crédito uma tabela ali com os clientes e potencial. Isso ainda no modelo do BI. Isso no modelo, no BI, no modelo de batch, de processamento de lote, né? Onde eu pego lotes e processo. Imagina que para eu processar, dentro de um conceito de processamento de lote, eu processo um lote, termino aquele processamento, começo um outro, termino aquele processamento. Não é ali ao vivo, né? Exato. Né? Um chama o outro, vamos assim dizer.
E eu viro então para essa minha lista de clientes e falo, ó, pessoal, eu tenho esse crédito aqui, pode ser um pop-up no aplicativo do banco dele, ou pode ser um telefonema de um gerente dele, né? Se for talvez ali um cliente com crédito um pouco maior, enfim. Mas e se a gente transforma esse ponto de vista num processamento online? Eu posso, por exemplo, evitar uma fraude, eu posso evitar que eu forneça uma quantidade de dinheiro para um cliente, esse cliente ele vai fazer um empréstimo, um saque importante, num valor importante, e ele vai sair do Brasil, por exemplo, ele vai, enfim, nós vamos ter ali uma situação anômala e nós poderíamos evitar isso dentro de um ambiente online, dentro de um ambiente de streaming. Aquilo que a gente estava conversando, né? O sistema financeiro interconectado, tu tendo as informações Open Finance, tendo esse tipo de informação, isso é muito legal. né? E aí tu, com o dado de ontem, tu estás vendo a foto e o perfil desse cliente ontem. Exato. Não quer dizer que hoje ele tomou ações, pegou Perfeito. empréstimo com outro, Exato. se expôs além daquele crédito que ele tinha, já no intuito de fraudar mesmo, né? Isso. De dar um golpe, vamos pensar Sim, assim. perfeito. E aí a tua instituição vai lá e tu empresta para ele mais dinheiro. Tu não tens o dado ao vivo de hoje, né? Com esse dado Exato. de ontem lá, né? Aí o modelo Event Driven seria tentar, né? E atuar no momento de agora, né? Eventos Isso. recentes, né? E não eventos Exato. passados. É nesse sentido que... Exato. E como seria feito isso, né? Com uma agregação de fontes de dados, né? Então, imagina que eu posso ter diferentes tipos de fontes de dados aqui para a gente trabalhar esse dado. Assim como também dentro de um processo de lote, de batch. Mas eu tenho ali, por exemplo, birôs de crédito, sei lá, Serasa, né? O SPC, enfim. E eu ao mesmo tempo que eu posso pegar dados desses birôs, eu também posso, dentro, por exemplo, de um Open Finance, fazer uma comunicação lateral entre instituições, né, financeiras, entre bancos, e fazer uma pergunta ali sobre aquele meu cliente para tornar a decisão de envio de crédito em tempo real, né? E isso nós estamos falando dentro de banco, mas nós poderíamos estar falando disso, mais uma vez, numa petroleira, a gente podia falar disso numa indústria, né? Enfim, Isso se torna muito aplicável, esse modelo se torna muito aplicável em praticamente todos os tipos de negócio. Mais uma vez, a decisão, se precisa ser em tempo real ou não, é do caso de uso. É o caso de negócio que fala, o negócio vira e fala, cara, eu preciso que isso seja em tempo real. Muitas das vezes o negócio também não entende o que o processamento, né, o que a mensagem que esse processamento em tempo real pode trazer para ele. Então, é um ponto muito importante também do negócio entender como isso iria afetar a sua produção, enfim, por exemplo, uma redução de custo ou um aumento de margem, né? No ponto que eu disse. Nós vamos colocar produtos que estão para vencer dentro de uma promoção para a gente tirar aquilo do estoque. Pô, legal. Imagina que a gente vai fazer isso e é uma empresa aí dentro de um âmbito nacional. E meus produtos estão espalhados por centro de distribuição, né, dentro do Brasil como um todo. Eu já tenho aqui também um trabalho forte de logística para eu entender como eu posso atender os diferentes estados e cidades com os produtos que estão sendo comprados pelos meus clientes ao longo do país, né? Então, eu também posso usar o processamento de eventos, processamento de dados em tempo real, para me auxiliar criando melhores algoritmos de envio de estoque, né? Então, um WMS pode ser uma fonte de dados, né? Um sistema de WMS da logística pode ser uma fonte de dados, e eu posso correlacionar um dado, um evento, junto com um RP. Então, eu pego ali o sistema principal de estoque, né, e financeiro de uma empresa, junto com o sistema que auxilia ali o time de logística. Eu pego os dados de ambos os sistemas, eu correlaciono e crio uma dashboard com somatória de eventos, né, com somatórias de ponto de vista. Deixa eu ver se eu entendi, então, em linhas gerais. As empresas já aprenderam a registrar dados, organizar e até ler esses dados para gerar relatório, digamos assim. O que aconteceu de ontem para trás? E a partir disso tomar suas decisões.
Isso não viabiliza que elas tomem decisões hoje, o que está acontecendo agora, que eu posso prevenir uma fraude, eu posso prevenir um acidente, eu posso prevenir algo que vai gerar um prejuízo para a empresa, além de talvez eu aproveitar oportunidades no dia a dia, né, tendo os dados ali à disposição, não nesse modelo do que aconteceu, olhando para o retrovisor, né? Estou olhando para o painel do carro e dirigindo, não estou olhando para o retrovisor. Fechou? Perfeito. Legal. Mas me diz uma coisa, o quanto isso é viável de eu implementar numa empresa que já tem uma cultura forte de BI, tá? Ou às vezes eu até já arrisco a dizer aqui que a maioria das empresas nem estão tão maduras em relação a BI ainda, frente à quantidade de dados que elas têm, mas elas não conseguem, inclusive, ter um dashboard pronto para tomar decisão mesmo de D+1, né? Quem dera, em tempo real. O que eu preciso mudar de perfil, de mentalidade, de cultura de empresa para que eu comece a adotar esse modelo event-driven, né, em tempo real e não fique mais tão amarrado, claro, dependendo do caso de uso, né? Mas como é que eu mudo essa cultura quando eu preciso mudar? Como o Gregório falou, né? Não elimina o BI, né? Não sai ali, né? É o caso de uso. Né? Então, assim, né? Mas mesmo assim, né? Como tu falou, a empresa já tem a cultura, já usa o BI, já usa os relatórios, dashboards com os dados que ela tem hoje, mas essa mudança nela, né, qual é essa chave, né, ou qual esse custo, né, assim, o que ela precisa fazer para observar isso, assim, olha, eu acho que o modelo event-driven para esse meu cenário faz sentido, acho que é nesse contexto. Deixa eu só complementar provocando também. Beleza, tem o caso de uso onde eu preciso e onde eu não preciso. Onde eu não preciso, será que também não estou deixando de enxergar uma oportunidade? Não estou deixando de enxergar um risco por eu estar tão enraizado já na minha cultura, né, que eu vinha desde então, e que eu não consigo entender se eu preciso, então, desse novo modelo? Sim, perfeito. Onde estaria o ganho, né? De eu mudar mesmo. Hoje eu estou no BI aqui, o D-1. Sim. E agora, poxa, como enxergar esse ganho, né? É uma pergunta muito importante, tá? Porque o primeiro ponto que eu trago é que realmente ainda existe uma defasagem muito grande pelo ponto de vista de governança de dados, quase que de uma maneira geral, tá? É complexo, é um tema complexo, é um tema que todo mundo precisa, mas nem todo mundo trabalha de uma forma sistêmica e governada como deveria, né? Então, acaba que nós temos muitas realidades dentro de uma empresa. Vamos pegar uma empresa de médio, grande porte. É muito comum que nós não tenhamos ali o single point of true data, né? Que é o ponto único de dado real. O que isso quer dizer? Imaginem que eu preciso ter uma dashboard e essa dashboard ela me direciona com o valor de uma série de produtos para uma Black Friday. Isso não é brincadeira. Isso é dinheiro na mesa, é lucro ou prejuízo na mesa. Então, eu começo a trabalhar em cima de uma estratégia de Black Friday, começo a moer uma quantidade enorme de dados, não estou falando de eventos, eu começo a moer uma quantidade enorme de dados, estoque ali, com margem, time comercial, com meu time de pricing, por quanto que eu comprei, até onde eu consigo chegar, enfim. E, de repente, eu tenho ali 3, 4, 10 telas me informando números diferentes. Em qual eu confio? Qual é, de fato, o meu single point of true data? Não tem, né? Então, isso acontece muito no dia a dia, que a gente chama de silo, né? As empresas vão criando silos de dados, porque cada um quer resolver o seu problema. O mundo, né, o universo corporativo, ele não te dá muito tempo para sentar com outro time, tentar resolver o problema na causa raiz. E de repente eu vou resolver o meu problema, eu crio ali uma instância, um banco de dados, eu crio ali um streaming, eu começo a fazer uma ingestão de dados ali e eu pivoto totalmente um pedaço do business dentro da minha área, consigo resolver o meu problema, mas eu crio depois um problema corporativo muito grande. Então, se a gente for trazer o como fazer, o primeiro ponto, quando nós falamos do data-driven ou do event-driven, nós estamos falando de aculturamento. É um posicionamento ao negócio para o event-driven, para o data-driven. Então, quando eu posiciono um negócio
para uma cultura data-driven, eu estou criando um contrato corporativo, um contrato social ali onde o business passa a ser direcionado, então, dentro do que esse manifesto de dados, esse manifesto da arquitetura de dados do time irá conduzir. Então, eu passo a criar essa granularidade, eu passo a ter metas, né, de guarda de dados, por exemplo. Então, eu vou garantir que esse spot, esse single point of true data, ele exista. Então, os dados consumidos no universo corporativo serão os dados daquele banco tal. A aplicação que irá gerar a dashboard corporativa é a aplicação tal. E isso vira uma obrigatoriedade. É o padrão da empresa. O padrão da empresa, né? E para isso acontecer, pessoal, existe uma necessidade muito grande de um engajamento top-down, né? Então, é o universo corporativo, porque o universo corporativo geralmente é quem pressiona o universo técnico, e o universo técnico, para atender a velocidade do executivo, ele acaba buscando as ferramentas que estão ali à disposição para... E velocidade, eu preciso entregar, eu preciso tirar esse problema do meu colo o mais rápido possível, eu vou criar um banco aqui segregado, eu vou criar a tela que o executivo pediu e depois eu vejo o problema. Só que, pessoal, ninguém vê depois o problema porque surgiram outros problemas, enfim, a gente vai criando ali um cenário desastroso muito grande. Então, Maurício, Rogério, com certeza é investimento primeiramente em cultura, né? Então, como eu começaria? Eu criaria um comitê de dados dentro da minha empresa, eu elencaria pessoas-chave dentro do negócio, pessoas-chave dentro do universo técnico, para entender de fato quais são os dados mais relevantes para o meu negócio, né? Acontecer, prosperar, enfim. E depois eu faria um investimento no desenvolvimento de uma arquitetura de referência de dados, que é aquela arquitetura também que vai me possibilitar a definição das minhas fontes de dados, de acordo, né, com esse entendimento aqui com as áreas, né? Depois eu tenho ali um universo técnico de ingestão, né, que são então ali aplicações, conectores que conectam nessas fontes de dados e retiram esses dados elencados, né? O caso de uso me fala qual que é o dado que eu preciso. E depois eu faço o envio desse dado, eu uso uma analogia aqui que o Guilherme da Mind Labs, ele não gosta muito, e o Jorge, que é o hidrossanitário, né? Depois eu envio esses dados para um hidrossanitário, que na verdade a gente pode imaginar um monte de cano de passagem onde esses dados passam, e depois eu tenho umas torneiras ali ao longo dessa minha topologia, né? Então, exatamente como é uma casa. E cada torneira que eu abro, eu tenho ali uma informação necessária. Então, eu não vou colocar uma torneira no RH que na hora que ele abrir, ele vai beber uma água que me diz sobre margem do comercial. Não faz sentido. A mesma coisa, eu não vou colocar uma torneira no comercial que quando ele abre ali, ele vai beber uma água, ele vai ter informação sobre contratação de um cara técnico. Né? Não faz sentido. O mais importante é a fidelidade dos dados que estão caminhando por dentro desse hidrossanitário. Então, qual será o garantidor? A cultura, né? O garantidor o processo é o comitê, né? Então, isso é um ponto muito importante, pessoal, para acontecer. Agora, quando eu devo investir nisso? A minha resposta, sendo bem sincera, no nosso atual universo invista agora. Invista agora, porque o universo que nós vivemos hoje, ele é streaming, né? Então, eu tenho ali todos os meus aplicativos, praticamente, que eu uso no meu dia a dia para eu, digamos assim, né, para minha sobrevivência humana nos tempos de hoje, eles estão em streaming. Se eu preciso pedir um carro, eu coloco o endereço, ele vai pegar o carro que está mais próximo de mim. Isso tudo eu estou processando eventos, né? Estou vendo qual que vai ser o valor mais barato, qual que é o nome do motorista, qual que é o carro, qual que é a placa. Se eu peço uma comida, ele vai fazer a mesma coisa. Qual que é o restaurante que está mais próximo, qual que é a menor distância, qual que é o valor do prato, enfim. Isso tudo muito dinâmico, né? Então, o ponto que eu deixo aqui, né, uma pergunta inversa, é por que não posicionar meu negócio dentro de um universo online? Pô, mas meu negócio é pequeno ainda, meu lucro é muito baixo, tudo certo, mas já vale a pena começar, né, o estudo do entendimento da cultura de streaming, né, a cultura de processamento de dados e eventos, porque uma hora vai chegar a sua vez. Então, para eu
começar esse processo de mudança, não mudança, né? Porque a gente não tira de um lugar, coloca para outro, a gente evolui, eu Exato, acredito, né? perfeito, Não tira claro. o BI e coloca Isso, claro que sim. dá um passo adiante ali e os dois continuam coexistindo, beleza. Mas para isso acontecer, até mesmo para o próprio BI acontecer, essa parte de governança de dados, então ela precisa estar bem resolvida. Sim, Isso que eu entendi. sim. E como é que... Me fala um pouco mais sobre isso, sobre como ter uma boa governança de dados nas empresas, como é que funciona na prática um comitê, né, de Perfeito. dados, para a gente entender como é que na prática uma empresa pode começar a aderir a isso. Sem dúvida, primeiro, na minha visão, é ter um entendimento muito forte do negócio, né? Então, o universo técnico não consegue por si só resolver esse problema. Ele precisa de uma ajuda forte, uma aproximação forte do negócio, para o entendimento, mais uma vez, de quais são os dados que vão ser obtidos dentro desse processo, né? Para serem trabalhados ao longo do tempo. Por que trabalhado ao longo do tempo? Eu preciso, primeiramente, disponibilizar o dado. Então, primeiro eu disponibilizo aquele dado em algum lugar. Na ideia do sanitário, eu pego o dado de um lugar, né, disponibilizo ele, depois eu tenho N formas de processar e trabalhar aquele dado. Como que um comitê entra aqui? Assim como um comitê, por exemplo, de deploy de um software, lembrando que eu posso fazer um deploy de um software na minha empresa, esse deploy pode ter um problema de segurança grave, e eu posso ser explorado por esse problema de segurança, e eu ser invadido e colocar a minha empresa em risco. Assim como eu tenho um comitê de deploy no ambiente produtivo, eu preciso ter um comitê também de deploy, de consumo ou de ingestão de dados. Ainda mais agora na era da IA, onde tu conecta, né? Ponto muito importante, muito importante. Dentro da era da IA. Então a gente só se fala de IA agora, até demorou pra gente puxar isso aí hoje, né, nesse bate-papo. Turma, não existe IA sem disponibilização correta e coerente de dados. Então eu preciso fazer uma ingestão, eu preciso fazer um enriquecimento, eu preciso ter governança, eu preciso criar uma fluidez, eu preciso criar, né, uma água limpa ali, o meu dado limpo chegando onde eu preciso para depois eu conectar IA. Se eu tentar colocar IA antes disso, pessoal, é problema. Lembrando que a IA, ela trabalha dentro daquilo que nós conversamos no começo. Eu preciso de um dataset, eu preciso de um banco cheio de dados ali dentro, para eu colocar os meus algoritmos da IA ali, para ele processar esses dados, correlacionar esses dados e, de acordo com a pergunta que eu fizer, o meu nível de acurácia na resposta ser cada vez maior. Funciona desse jeito, o algoritmo entra, processa, me responde. Eu vejo qual que é a acurácia da resposta. Eu volto para o algoritmo, retrabalho ele, e esse retrabalho dele pode ser um retrabalho na origem do dado, pessoal. Pode ser que o meu dado está sujo, o meu dado não está legal. Isso é muito importante, porque muita empresa quer falar de IA, muita empresa quer implementar IA, mas ela não tem a mínima noção de como estão os seus dados. Então, assim, não vai funcionar, tá? E tem um problema também acontecendo agora, nesse momento, na sua empresa, que é o seguinte: um funcionário seu está colocando um dado sigiloso em alguma plataforma de LLM, né, desse conceito de IA, como o ChatGPT, enfim, como todos os outros, e ele está expondo de alguma forma um dado sensível ali dentro. E isso não faz sentido algum. Então, isso aqui já falta cultura, pessoal. Aqui já é falta de cultura, já é falta de comitê, né? Então, dentro aí de uma cultura de segurança da informação que a gente demorou muito para conseguir implementar no universo corporativo, nós temos, por exemplo, alguns testes de... Como chama quando eu envio um e-mail ali com phishing, né? Um teste de phishing, né? Eu tenho teste de phishing ataque, que eu posso comprar, que eu faço ali, eu simulo um ataque, né? Eu recebo um e-mail, nesse e-mail tem uma foto, eu abro a foto, no meu e-mail corporativo, eu abro a foto e de repente essa foto ela tem ali um vírus que infecta a minha máquina e eu crio um problema inteiro dentro da minha corporação. A gente está mudando um pouco o foco agora, né? Então imagina que eu consegui chegar dentro de uma engine de IA um pouco duvidosa, mas que está me garantindo um processamento mais rápido, um despejo intelectual mais forte. Eu falo, poxa, eu vou colocar um contrato aqui para ela fazer uma análise que às vezes ela encontra alguma falha contratual que eu não iria conseguir. Jogo o contrato lá e não tenho minimamente ali o cuidado de tirar uma informação importante, alguma coisa do tipo. Pum. Um dado sensível, um dado pessoal ali, né? Expus.
ferir LGPD e posso estar colocando a minha empresa em risco de uma forma muito agressiva. Cultura de dados, turma. Então, Não, e a gente tá falando essa questão de tu botar um dado da empresa dentro de um LLM ali, como ChatGPT ou uma IA pública, por exemplo, mas mesmo dentro da IA corporativa, quando tu tens aquele teu ponto central de dados confiável, né, das múltiplas áreas, tu também tem que atuar, catalogar e definir a permissão também de quem vai acessar aquele dado através da IA. sensacional, sensacional. Porque, como tu falou, assim como tem a torneirinha lá do RH que não interessa, ok, não interessa para ela ver a margem de venda, né? O nível de permissão do RH também é para ver a margem de venda ou não? Exato, Né? perfeito. Ou a equipe de vendas é para ter acesso a dados, muitas vezes, de folha de pagamento, por exemplo. Então, assim, se tu não tens uma gestão de segurança interna dos teus dados, quando tu conecta uma IA para fazer, te apoiar, né? Agora vamos falar do teu copiloto ali, do teu dia a dia para te apoiar, né, e tu realmente ser mais produtivo, obter, acelerar, né, o teu dia a dia. Mas se tu não te preocupa também com essa parte de segurança, tu acaba podendo deixar expostos dados para pessoas que não deveriam ter aquele tipo de opção. E aí tá falando simples aqui na LM ChatGPT, mas se tu puxar para a tua cadeia de eventos também, para o teu BI, isso vai estar exposto também. Então, a gente está falando, né, IA, segurança, os dados. Então, como saber efetivamente, primeiro, onde colocar os teus dados, quais realmente são relevantes, quem tem permissão a acessar aqueles dados ou parte daqueles dados, para que daí todas essas camadas que tu vem depois com produtividade, como o caso da IA para te apoiar, ela siga essa governança, ela seja regrada por essas permissões, né? Por essa tua organização prévia que tu aculturou, né? Que tu definiu lá naquela parte de definir o início da tua arquitetura de dados e como é que tu vai utilizá-los, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. É exatamente isso. E eu preciso, né, chegar num nível granular de acesso no dado atômico ali, para falar, ó, aqui vamos supor, eu tenho ali um tópico, eu tenho ali uma guarda de um dado, e eu falo, ó, aqui eu tenho a liberação para o time antifraude, aqui eu tenho a liberação para o time, né, do RH, porque pode ser informação com o salário de um colaborador, pode ser uma informação de bônus pago para um diretor. Pô, né, não pode vazar isso de jeito nenhum. Então, sim, é preciso caminhar isso tudo em conjunto e a observabilidade, o conceito de observabilidade vem da matemática, né? Que é tornar um ambiente observável, porque quanto mais observável é um ambiente, mais controle eu tenho em cima dele. E isso é muito legal porque quando nós falamos de observabilidade de negócio, eu estou resolvendo um ponto de vista do meu negócio, fazendo uma agregação e correlacionamento de dados e eventos e trazendo para um time, né, uma informação útil para a tomada de decisão do negócio. Beleza? Show. Mas se no meio do caminho eu vejo que tem um ataque interno acontecendo, tentando pegar um dado por um usuário que não tem acesso naquele dado, naquele tópico, enfim, eu preciso também ter uma observabilidade técnica para me informar que eu estou sofrendo ali um possível ataque, algo do tipo. Então, eu gosto muito de fazer a divisão da observabilidade técnica da observabilidade de negócio. E a observabilidade de negócio, geralmente, ela consome muitos recursos informacionais do universo técnico para traduzir o universo técnico para o negócio. Então, o que seria um dado técnico aqui? Pô, meu banco de dados começou a aumentar a latência e está abrindo o bico. Eu vou criar um problema numa dashboard do meu negócio, porque o banco de dados está lento. Resumindo, o banco de dados está lento, o meu sistema que gera a dashboard para o negócio está tentando consumir o dado daquele banco, o banco está lento, eu preciso falar assim, ó, o banco abriu o bico aqui, eu não vou conseguir entregar a dashboard de vocês. E nesse momento a observabilidade técnica, né, ela me auxilia a criar uma resolutiva para o próprio universo técnico. Então, é importante a gente frisar essa segregação, né, são plataformas diferentes, mas que no final do dia é a mesma coisa. O ato de observar o ambiente e tomar a decisão dentro de um tempo hábil. Nada mais do que isso. Perfeito. Então, voltando do começo pro agora. Cultura event-driven, super legal. Conceito de dirigir minha empresa olhando pro painel para frente, não pro retrovisor. Legal. Isso é o que todo mundo quer, né? Sim. Mas legal.
Primeiro, o que eu preciso ter, na verdade, um objetivo mais específico, né? Sim. Não ficar no conceito, porque todo mundo hoje fala, você precisa tomar decisões baseadas em dados, não em feeling. Legal, é um discurso bonito, todo mundo quer, mas ninguém sabe como fazer na prática, né? A não ser que a gente tenha um objetivo definido, e aí depois, quando a gente tem uma cultura e uma governança de dados que possibilite que esse objetivo, né, ele seja cumprido na questão da visibilidade, da observabilidade da empresa. Perfeito? Sim. Legal. Então, eu queria saber agora como que, na prática, que tipo de infra eu preciso. Meus dados estão ok, né? O negócio, a mentalidade do negócio, tá tudo desenhado, o projeto tá desenhado bem bonitinho, né? Agora, que tipo de infra eu preciso para aplicar isso dentro da minha empresa? De uma forma geral mesmo, falando de Legal. nuvem, não nuvem, quem que eu preciso colocar junto para executar esse projeto, dentro, fora, enfim. E sabendo que existem múltiplos fornecedores, né, de Exato. tecnologia à disposição Exatamente, com para ter certeza. essa infra, né? Claro, sim. Então, pessoal, eu vou responder algo bem diferente, né? Mas eu acho que um time com força de vontade consegue criar um ambiente observável numa planilha de Excel. Vai ser o melhor lugar de todos? Não. Mas se for a realidade daquele negócio, daquele time, tudo certo. Então eu não preciso gastar R$1 milhão num projeto para começar... Os pontos mais importantes da definição mais uma vez, o caso de uso. Vamos supor que a gente está falando ali de um senhor que tem 3 mercearias. Ele precisa concatenar valor de estoque e de venda das 3 mercearias, coisa que ele não tem. Ele tem ali 3 planilhas diferentes. Ou um RP segregado, né? Beleza, já temos um caso de uso aqui para a gente consolidar essas informações aqui e o cara passar a ter, então, uma dashboard, mais uma vez, pode ser feita no Excel, por exemplo, dessas 3 mercearias. O cara vai começar a ver um estoque só. Então, tá faltando estoque da unidade X, eu tenho na Y um estoque sobrando, eu vou lá, mando o carro pegar, vem cá, enquanto isso eu faço um pedido no meu fornecedor e o pedido vem, né, e consegue depois resolver meu problema dentro da unidade que emprestou, enfim, de uma forma geral. É a melhor forma? Depende, eu acho que resolve o problema, uma necessidade, mas geralmente a pessoa, quando tem acesso, né, a esse tipo de informação e ela nota que aquela informação está agregando de fato para o seu negócio, para tomar de decisão, é normal que aquela pessoa passe a querer mais. E o que é o querer mais? Aí a gente entra, então, talvez, num ponto de ir colocando um pouco mais de tutano dentro da estrutura. Então, vamos falar de infraestrutura. Infraestrutura, eu consigo rodar isso em qualquer lugar. Então, o ponto talvez mais interessante seria, dentro do caso de uso, qual que é a latência que eu preciso ter para responder aquela pergunta? Então, vamos lá. Eu faço a definição da minha arquitetura de referência, né? Quais são os movimentos que eu vou fazer com o dado, desde a retirada até a permanência dele dentro de um repouso histórico num banco de dados. Defino ali. E depois eu passo a fazer uma definição mais pelo ponto de vista técnico em relação à latência de rede. Então, cara, meu banco de dados está lá na Nova Zelândia. Eu tenho uma empresa multinacional e meu dado está na Nova Zelândia. Beleza, como que eu faço então para eu diminuir a latência? Eu coloco o conector lá. O cara que vai conectar no banco e fazer a retirada do dado, é mais interessante que ele esteja o mais próximo da minha fonte de dados. Porque se eu começo a ter latência, eu posso gerar um problema de comunicação ali, enfim. E geralmente um conector ali ele não vai gostar muito disso. Então, é posicionamento. Eu coloco um conector mais próximo e eu posso criar um buffer, eu posso criar um cache. Eu pego aquele dado ali e jogo para uma plataforma que fica no meio do caminho e depois eu despejo isso para a nuvem. Democratizei o dado. Acho que um ponto muito legal que a gente não falou ainda e que cabe aqui, eu preciso democratizar o dado. Tirei o dado do sistema, então joguei ele para uma nuvem, joguei ele para um local democrático que todas as outras empresas do grupo podem participar daquele dado, podem consumir aquele dado. Então hoje eu consigo criar um ambiente super promissor e funcional com open source, fim a fim. Eu consigo colocar dentro de uma empresa de grande porte, gigantesca, com open source.
não tem problema. Mas aqui eu tenho um SLA agressivo, tem um órgão regulador que coloca um SLA muito agressivo, que me multa, tal. Eu preciso ter um contrato com o fabricante para ter um SLA de 5, 6 números 9, 99,999 ali, por exemplo. Tudo certo, sem problema. O ponto é, dentro de uma topologia inteira de dados, quais são os pontos principais aonde você deve se preocupar em ter um contrato com o fabricante? Não precisa ter de tudo. Eu não preciso chegar e falar, não, beleza, eu vou colocar todo o meu ambiente aqui, enterprise e tal. É muito dinheiro, é um fato. A não ser que você consiga, né, gerar valor de toda essa estrutura. Então, hoje, eu tenho alguns nomes mais fortes no mercado que conseguem fazer aí esse looping, né, de retirada, de processamento, enfim, são caros, né? E geralmente, se tudo que nós conversamos não for muito bem estruturado ao longo do caminho, isso passa a virar um ofensor. Porque traz para o negócio uma sensação de que aquilo ali vira um sócio. Que de acordo com o seu negócio vai escalando, o custo vai escalando também. Né? Então, eu consigo gerar valor o tempo inteiro, exponencialmente junto com o meu negócio, ou chega uma hora aqui que eu faço um platô, né, de consumo, mas o dinheiro continua aumentando, enfim. Então, isso são pontos muito importantes, principalmente lá no começo, lá na origem, na arquitetura de referência. Pô, vamos fazer uma arquitetura de referência clean, leve, e que ela consiga acompanhar o crescimento do meu negócio com o menor custo possível, né? Tanto pelo ponto de vista de infraestrutura, como pelo ponto de vista dos elementos, né, que eu vou consumir ali dentro. Sei lá, vou usar um Kafka, eu tenho a opção de usar um Kafka Open Source, ou eu posso usar um Confluent, eu posso usar um Redpanda, eu posso usar na Azure Event Hub. No final do dia, é a mesma coisa, só que com uma pegada enterprise diferente, uma empresa que está ali na frente, né, e que tem os seus modelos de cobrança, enfim. Assim como para banco de dados, assim como para as cadeias de processamento, como a Apache Spark, como o Databricks, enfim, todos esses outros elementos aí dentro da estrutura. Então, eu acredito que é muito importante essa definição muito sóbria, pensando que isso vai escalar. Né? Então, se tudo isso for muito bem desenhado, se a cultura for consolidada e se o negócio aceitar se orientar para esse ecossistema, ele vai escalar. É um fato. Então, é nisso, né? Então, faz ali aquela análise plurianual, primeiro ano começa custando tanto, geralmente, vamos falar em open source, para a gente trazer aqui um ponto, né, de comparativo, vai ter um custo de infraestrutura, que eu tenho guarda de dados, que é um dinheiro, né? Eu preciso guardar o dado ali, tanto para o histórico, como dentro dos tópicos ali do meu streaming, eu preciso processar, eu preciso de memória. Né? Então eu preciso de rede também, porque eu preciso de baixa latência e tal. Mas um ponto muito legal é que tudo isso que nós estamos conversando geralmente vem já de propostas do universo de processamento distribuído, né? Que isso veio lá de trás, na época ali da Apache Hadoop, que foi uma forma de baratear o processamento em grande escala. Então, eu consigo fazer um crescimento horizontal com máquinas menores, mais baratas, e eu divido o meu processamento horizontalmente, e não mais como era antigamente, que era processamento vertical, que eu precisava ter máquinas parrudas, com um clock, o processador alto ali. Né? Eu trabalhei muitos anos com um ambiente RISC em Unix, com marcas como HP, IBM, Sun Microsystems, então era muito caro processar ali, porque eu estava conversando de clock, de tamanho, né, de escala de processamento dentro de um chip. E de repente vem então essa quebra de paradigma aqui e começa a fazer essa distribuição lateral. E dentro disso, por exemplo, na minha guarda de dados, guardar o dado, né, que é o famoso HD, levar o dado para um HD. Isso houve uma democratização forte, aonde passou-se novamente a usar discos magnéticos, que é aquele HD com agulha, o mais barato de todos, em ambiente produtivo, né? Porque, mais uma vez, eu consigo fazer uma escala horizontal disso, jogo os meus dados para dentro desse ambiente aqui, por exemplo, para uma guarda histórica, para algo do tipo, e tá tudo certo. Isso é uma forma de baratear. Turma,
Tudo isso faz parte do meu posicionamento na arquitetura de referência, né? Então, é aquele ponto do quanto eu vou custar no primeiro ano, quanto eu vou custar no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. Isso é muito importante ser, mais uma vez, desenvolvido de forma sóbria, porque vai ter um custo agregado aqui. E é muito importante que esse custo ele não seja ofensor, né? E ele consiga pagar a própria conta. Então, eu preciso ter um retorno de investimento minimamente viável ali. Então, um ponto muito importante, Maurício, respondendo ali o core da pergunta. Eu preciso ter um caso de uso importante para o negócio. O meu negócio ele precisa ter um problema de fato para eu resolver. Pô, cara, não tem muito bem um caso de uso, eu não tenho muito bem um problema, mas eu quero ter isso aí, porque eu preciso estar no meio dessa turma e eu preciso ter assunto. Isso pode talvez não ser a melhor opção, porque aí você vai entrar como um ofensor, um custo dentro de uma estrutura e que às vezes você não vai ter facilidade para se explicar, né, a origem daquele custo, e você vai ficar em looping tentando criar oportunidade dentro daquilo e não vai conseguir, cara. Porque se você não tem muito claro o problema de negócio para resolver, você vai querer inventar problema para o seu negócio e às vezes a complexidade de uma estrutura dessa, ela não seja a mais viável para tudo isso que nós falamos. Mais uma vez. Não vai dar ruim. Vai dar ruim. Às vezes um Excel pode ajudar, né? Então, pô, cara, cheguei no limite do Excel. Cheguei no limite do BI. Beleza. Aí a gente já tem, então, um usuário experiente de dados, que o cara já precisa beber de uma fonte diferente. Já cara... passa parte daquele contexto de que ele já tem a cultura, já tem o dado confiável, já tem, né, as fontes, né, correlacionadas para poder daí ele começar a pensar no movimento event-driven e não no movimento... Mas todo usuário precisa ser esse cara? Não. Ele não precisa vir, né, dessa evolução, dessa história. Ele pode começar já dentro de um processamento em tempo real. Vamos citar um exemplo, né, que é sempre... Tá, mas o Uber. O Uber começou já processando em tempo real. É o business. Não é o business. Todo business vai encaixar aqui? Imagina... Quase todo. Imagina o Uber formando o preço aquele preço dinâmico com dados de ontem. De ontem. E cara, ontem às 18 horas eu tinha uma evolução. Hoje acabou o carnaval, quarta-feira de cinza. Tô cobrando aquela tarifa. Cara, pegando... não faz sentido. Ou o contrário, começou o carnaval, muita gente pedindo e eu tô cobrando barato. Exato. Perfeito. Esse é um exemplo claro. Sim. Ah, legal. Então, num cenário onde eu tenho meu RP lá de vendas, que eu já tenho a infra, já tenho meu banco de dados, já tá tudo lá. Tô me arriscando aqui na pergunta. Tá? Vai. Se ficar uma pergunta muito besta aqui, a gente corta aqui depois. Fica tranquilo. Mas vamos lá. Eu já tenho minha infra, já tenho meus dados, já tenho uma governança, criei um objetivo de negócio aqui, pô, sou executivo, tive uma ideia, pô, criei um objetivo que eu preciso do dado em tempo real para minha equipe tomar decisão do dia a dia. Então eu, entre aspas, só coloco um open source ali dentro para começar a me gerar esse dashboard ou... Não, bem mais embaixo, o buraco é bem mais embaixo. É que aí, isso aí, nós estaríamos partindo de um princípio de amor à plataforma, né? De aposta à plataforma. E até chamo o Rogério aqui para me ajudar. Ó, vamos lá, Rogério. Quantas empresas que investem em plataformas esperando a mágica acontecer e veem que a mágica não acontece e depois precisa explicar sobre um alto custo e tal? Você vê, por exemplo, o universo de segurança, essas plataformas de XDR... Ferramenta sozinha não faz nada, cara, não faz nada. Então, não. Um ponto muito importante, depois de toda essa definição, né, do caso de uso, do aculturamento, beleza, fiz o comitê decidiu, junto com o negócio, o primeiro start, subir a infraestrutura, subir os elementos se conversam, fiz a primeira ingestão de dados. Um time com conhecimento técnico é muito importante. Eu preciso ter engenheiros de dados que conheçam, que entendam o que estão fazendo, para eu ter eficiência, né, dentro desse movimento, dentro desse fluxo de dados. O fluxo de dados é muito importante, principalmente esse time de engenharia de dados entender muito bem, minuciosamente o que está acontecendo, senão eu vou ter falha, eu vou ter perda de tempo, enfim. E de acordo com a necessidade, Maurício, eu passo a ter eu passo a ter que implementar também outros tipos de time. Um cientista de dados. Porque imagina assim, de uma forma bem humano legível.
O engenheiro de dados é o cara que vai tirar o dado de um lugar e jogar para outro. Ele é o cara que conhece desses elementos e os formatos de retirada. Então eu vou colocar um conector para bater num banco de dados Oracle ou para bater num sistema de RP, um SAP, um TOTS Proteus. E eu vou fazer a retirada daquele dado complexo. Tipo, como que eu vou retirar o dado? Eu vou ofender o banco? Não vou, né? Eu vou enriquecer o dado antes de injetar no meu hidrossanitário dentro do meu próximo step de fluxo? Lembra que é um step by step ali. Beleza. Retirei o dado do RP, do CRM, de mais outros 2 sistemas ali. Joguei para dentro desse meu hidrossanitário, para dentro desse meu próximo passo, do streaming, né, do Kafka, por exemplo. Ali eu já consigo conectar um motor. O que é um motor? Um algoritmo. É o caso de uso do negócio. É um processo do negócio que eu faço um algoritmo com aquele processo, aquele motor vai bater no dado, vai se executar e vai conseguir trazer uma informação ou vai conseguir empurrar uma informação. Então imagina que eu tenho que enriquecer aquele dado para o meu próximo passo. O que é um enriquecimento? Eu peguei ali os dados do Rogério com CPF, peguei os dados do Maurício com CPF, mas eu preciso bater anônimo, eu preciso bater se eu não tenho um outro cara com o mesmo nome, se com outro CPF, com o mesmo CPF, se eu não tenho ali uma duplicidade, enfim. O motor vai e me garante isso aqui. E eu posso colocar, por exemplo, um motor de machine learning, o tal do machine learning, né? Que para mim, no final do dia ali, é a IA de fato. Que é um motor que vai rodar dentro daquele dado, vai conseguir jogar para o próximo step já aquele dado enriquecido, com a quantidade de informações, ou já com um ponto de vista, a hora que o dado vira informação. Isso é importante. Quando o dado vira informação. E ele tem a possibilidade de aprender com ele mesmo sobre o que ele executou ali dentro daquela massa de dados. Acurácia, né? Então, como se eu conseguisse fazer aquele meu motor aumentar a acurácia sozinho. Isso não é trivial. Isso não é trivial. Muita gente fala que faz, muita gente fala que tem, não tem. Porque é um tanto quanto complexo, tá? Mas a ideia seria essa. Então, imagina que depois que eu retiro o dado, eu tenho ali a possibilidade de enriquecer ele ou não, eu jogo para dentro desse streaming, que é onde me traz ali a democratização, a facilidade, né, dos envios de dados para outro lugar. Eu tenho as opções já de conectar motores, nós chamamos, né, uma forma de trabalhar com esses motores de CEP, de Complex Event Processing. Processamento de eventos complexos. Que é correlação. Eu pego um evento com outro evento e tenho uma informação do lado de lá. Beleza. Estou com o meu democratizador de dados, né? A gente chama de backbone, espinha dorsal de dados. Porque depois eu tenho ali os nervos, né, e tal. Qual é o próximo passo? O próximo passo pode ser um sistema. Eu posso levar o dado para um sistema. E reinjetar no SAP, por exemplo. Eu tiro um dado do SAP, correlaciono com o dado do meu WMS, ou eu tenho 2 CNPJs, eu tenho 2 ERPs. Num CNPJ tem um SAP e no meu outro CNPJ tem um TOTS Proteus. Putz, isso é um problemaço. Eu preciso bater estoque. Eu retiro o dado de estoque de um, retiro o dado de estoque do outro, rodo um motor, enriqueço, processo que eu preciso, só que eu vou injetar de novo só no SAP, que é onde eu estou garantindo o meu estoque como spot, Single Point of Data. Então, o meu estoque oficial da empresa está dentro do SAP. Toda dashboard que contabilize alguma informação de estoque precisa vir do SAP. Show, já temos aqui o aculturamento, já temos um caso de uso foda e já temos alguma coisa acontecendo, que pode ser o quê? Um valor agregado para o negócio de forma bem factível. Eu entendi tudo. Como eu falei, eu não ia trazer nem sempre profundidade técnica, mas eu ia trazer, às vezes, profundidade técnica de negócio, né? Então, por exemplo, o RP, WMS, são sistemas que circundam as organizações e que são, eventualmente, ali o core, o coração dos negócios, né? Então, eu estou tentando não trazer aquele ponto técnico do escovar o bit, mas, às vezes, existe uma profundidade pelo ponto de vista do negócio, assim, que se você não trabalhou do lado de lá, do lado de uma empresa com ERP no centro, pode ser um pouco difícil de entender
o ponto. Não, teve pontos que foi até o limite ali, mas não passou esse limite, não precisa te interromper. Então, Tá, legal. ficou excelente. Legal. Pra gente fechar aqui essa conversa de hoje, então, se tu tivesse que dar um conselho para líderes, gestores de empresa, de como desenvolver melhor essa mentalidade de dado, para que possibilite que eles tenham, que eles possam implementar como ferramenta esses recursos, né, como Event Driven, como outros recursos, o IA junto agora, trazendo 1000 possibilidades, mas se eu não tenho essa base, o meu dado, a minha cultura bem estabelecida, eu não consigo avançar, não consigo dar esse passo, né? Que dica você e vocês, né, dão para os gestores e líderes de empresa para desenvolver essa mentalidade de dado, Show. entendendo que não é um bicho de sete cabeças, é uma realidade de todos os negócios de hoje em dia, né? Especialmente com a velocidade com que o ambiente muda e precisa que a gente esteja acompanhando essa velocidade. Legal. Excelente pergunta. O primeiro ponto, mais uma vez, é ter o problema para resolver. Isso aí acho que é o ponto mais importante. Depois de ter o problema para resolver, planejar, né, de uma forma global o aculturamento do tema, porque você vai mudar um paradigma. É uma mudança de paradigma dentro do universo corporativo. O comitê de dados ele precisa fazer essa mudança, assim como o comitê de segurança. São 2 pontos extremamente relevantes, os executivos devem engajar e isso precisa vir top-down. Depois disso, temos um problema para resolver, ou os problemas para serem resolvidos. Definição de arquitetura. Dentro da definição de arquitetura, eu tenho o quê? O primeiro custo. OPEX, CAPEX, eu vou fazer um investimento com CAPEX, vou comprar, enfim. Não, vou pagar por mês ali, vou usar numa nuvem, enfim. Definição do dinheiro, start. Depois eu tenho definição de custo, de time. Então, um dos pontos muito importantes contrate uma consultoria que entenda, né, desse tema e que possa te auxiliar em destravar o tema. Isso é muito importante, né? Eu acredito muito, de fato, nessa compra de atalho, né? Eu vou trazer uma consultoria com um peso, com um nome, essa consultoria vai me auxiliar a destravar a agenda e depois eu entendo se eu consigo tocar essa agenda ou não. E assim, turma, é uma agenda muito importante a ponto de você entender até quando faz sentido o seu próprio time tocá-la. Não, cara, isso aqui eu vou de fato terceirizar, vou trazer a consultoria. Não, para as áreas de fraude, para as áreas de crédito, eu vou ter cientista de dados CLT, porque eles vão trabalhar com a massa de dados sensíveis o tempo inteiro. Aí é estratégia, tá? Mas, de fato, acho que começar do começo é isso. Ter uma definição muito grande, um caso de negócio muito grande. Esse caso de negócio precisa ter início, meio e fim. Eu posso, tu falou de destravar, né? Trazer alguém para ajudar a destravar. Nesse caso, o destravar, eu posso dizer que ele é um sinônimo de não doer o investimento, não doer no bolso? Também. Porque não é só uma questão de entendimento, é uma questão de... Execução, investir e execução. Tenho várias prioridades de investimento, vou investir nisso. Muito bom, muito bom. Sensacional, muito bom. Muito bom aí o comparativo. Cara, dentro de uma definição orçamentária, né, você recebe ali do conselho, do CEO ali, a tecnologia recebe ali um montante de dinheiro. E os outros times também. O time comercial recebe um tanto, né? Dentro de uma agenda como essa, quais são os problemas que eu vou resolver? E o que eu espero desses problemas resolvidos? Que tanto que eu trago para a mesa de redução de custo? Lembrando que redução de custo é lucro na veia. Eu faço ali, né, eu mexo com o EBITDA da empresa, por exemplo. Então, acho que isso é muito importante. A gente navegou agora, nesses últimos anos, em 2 frentes muito fortes de dinheiro infinito. Me desculpem falar assim, não quero trazer aqui uma forma negativa, né, mas assim, nuvem. Nuvem. Joga grana que a nuvem resolve. Não resolveu. E segurança da informação. É algo complexo demais
Que a nova é a IA. E agora, Inclusive está isso. sendo questionado, Exato, e eu ia inclusive, chegar esse nela. montante de investimento, Você não né? ouve mais falar em segurança da informação praticamente, lógico, no backstage ainda é talvez um dos temas mais importantes, sem dúvida alguma. Mas sumiu um pouco. Mas essas críticas, né, de o retorno da IA, todo esse investimento vai fazer sentido ou não vai? Quanto tempo, né? Como tu mensurar isso aí? Então, acho que nesse sentido também agrega, né, como Exato. terceiro... Turma, Dinheiro infinito, né? pensando na IA tradicional que nós temos hoje, que é o LLM, o ChatGPT aí, Tem até o DeepSeek agora. Que DeepSeek e essas outras aí, como que você pode ganhar tempo usando esses caras? Eu vou colocar meu time de desenvolvimento fazendo ali o primeiro processo de desenvolvimento usando esses caras ali que ele já pega um código previamente feito, só analisa e põe para show de bola. Redução de tempo, aumento de eficiência, eu posso diminuir time, eu posso colocar meu time atendendo uma maior escala, show de bola. Problema para resolver. Qual é o problema que eu tenho para resolver? Não adianta eu ficar em looping, tem que porque eu quero ter assunto pro sexta-feira que eu vou jogar golfe com um peer meu, outro executivo. Não é a tecnologia pela tecnologia. Não adianta, pessoal. Não vai dar certo. O dinheiro vai sair pelo ralo. Eu não gosto de falar que IA é uma bolha, eu não concordo, mas o tema é uma bolha, não é IA. Vamos só dividir. O tema IA é super funcional, vai ser... estudem. Mas como nós estamos tratando agora é um problema, porque a gente está apostando intelecto humano, tempo e muito dinheiro em cima de algo que pode não resolver o seu problema. Às vezes o arroz com feijão bem feito já resolvia. Então, executivo, não tente inovar demais, não tente criar mágica onde não precisa. Resolva com esse arroz e feijão bem feito. Se tem ali se você está sofrendo pressão ali pelo conselho, pelo grupo de investidores, para sair uma matéria na mídia, pensa muito bem como que você vai se posicionar, qual que é o caso de uso que você precisa. Chama uma empresa que realmente possa te ajudar, que saiba do que está falando, do que está fazendo. Aqui nós temos 2 grandes empresas, eu, enquanto Mind Labs e a TechJump. E se posicione de uma forma resolutiva, tá? Com uma definição de história, início, meio e fim, para aquele seu caso de uso, para aquele seu caso de negócio. Existe um livro, Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, que ele coloca lá quais são os pilares, né, de modo de execução, de valores, de postura que as empresas possuem, comparando as empresas que perpetuam ao longo do tempo e as empresas que elas até têm um pico ali de sucesso, mas quando troca de CEO, quando acontece alguma coisa, elas caem. Então, elas não perpetuam tanto quanto essas, né? E aí ele elencou quais são esses pilares, e um deles, quando ele fala de tecnologia, ele fala que as empresas referência, né, que ele coloca no estudo dele, são as empresas que elas não saem correndo para implementar uma nova tecnologia quando a tecnologia surge. Elas até são meio lentas para se adaptar a isso, são até muito criticadas no começo, quando o negócio está acontecendo, e elas estão observando, entendendo, deixando os cobaias ir lá acertar e errar. Gotcha. Para depois porque eu sou um navio de cruzeiro, eu não sou um barquinho, né? Então, para depois eu mudar o curso do meu navio de cruzeiro. Custa caro demais. Né? E as empresas feitas para vencer, as de sucesso, elas não saem correndo, né, e aplicam isso. Claro que o estudo dele ele foi feito até num contexto de tempo onde não existiam tantas big techs assim, onde não tinha, né, não tinha tantas startups assim que dependem da tecnologia em si como produto. É mais empresas, vamos pegar uma indústria tradicional, isso, né? Isso. Então, são contextos diferentes, são modelos diferentes. Então, essa corrida da IA que está aí, NVIDIA, Microsoft, Google e etc, é uma loucura realmente, estão sendo muito questionadas, mas é o produto delas também. Claro. Então, às vezes, esperar um pouquinho, e eu digo um pouquinho, 2 semanas, para tomar uma decisão, pode custar caro, né? Assim como ir muito rápido pode custar caro também, então ninguém sabe. Se eles não sabem, quem é a gente para, né, às vezes, criticar e tudo mais. Então, existe essa corrida, mas para empresas que têm ali o seu dia a dia, que o produto delas não é a tecnologia em si,
é importante ter essa calma, né? Não tanta calma a ponto de ficar para trás, de ter uma mentalidade Não mais é omissão. engessada. Não é omissão. Não é omissão, acho que a É palavra é observar, entender, para então dar passos um pouco mais certos. A gente estava falando de observabilidade e controle, né? É isso. Então, assim, isso. ponto importante, tem um P&D, tem uma área de P&D do negócio. A área de P&D precisa conversar com tecnologia. Não precisa estar dentro da tecnologia, mas precisa conversar. Só a área de P&D, pesquisa e desenvolvimento, vai estar pesquisando todas as possibilidades para diminuir tempo de negócio, para aumentar a eficiência, enfim. E a tecnologia precisa suprir esse time com esses elementos. Suprir. Então, ó, preciso processar aqui tal ponto. O time de tecnologia vem, traz o caso de uso, faz uma POC, uma prova de conceito. Esse conservadorismo digital é muito importante. E nós conseguimos notar ele aí do ano passado para cá, talvez do ano retrasado para cá, com a quantidade de startups no mundo que fecharam. Disrupção para cá, disrupção para lá, problema. Foi injetado uma série de dinheiro aí no universo, né, e o negócio não foi funcional. Agora vamos pensar o seguinte, eu tinha um banco super conservador. Um produto nesse banco demorava até 2 anos para sair para o cliente. 2 anos. De repente veio um banco e começou a criar produto entre 1 mês a 6 meses. Eu tenho um problema. Então, eu preciso me adequar. Agora, eu preciso tentar copiar ou eu preciso ficar no meio do caminho? Como que eu vou me posicionar estrategicamente? Porque não adianta. Um banco conservador, que é um navio cruzeiro desse, ele não vai conseguir fazer um movimento rápido. Mas, o que os grandes bancos fizeram? Eles começaram a criar barquinhos com áreas de inovação. É o bot que sai para desbravar. Comprando algumas empresas e criando bancos menores dentro dos bancos super tradicionais. Eu diminuo o custo, eu ganho velocidade. Isso se chama... Eu valido. Isso é uma mutação super importante, porque eu estou me adequando ao meu organismo, ao ecossistema. Eu não vou, né, entrar dentro de um posicionamento de omissão. Aí é um problema. Aí o meu CEO, ele não está fazendo o trabalho, o dever de casa dele. Agora, se o cara fala assim, pô, e se a gente montar aqui um aplicativo que se conecta no meu ecossistema conservador e mais lento, mas eu ganho velocidade? É isso, eu acho que a gente começa então a fazer a mistura da água gelada com a água morna e eu tenho ali uma água dentro de uma temperatura interessante. É isso. Entendimento do caso de uso. Lembra? Qual que é o caso de uso que eu preciso resolver? Assim, ó, se eu não tiver um caso de uso para resolver, não tem problema para fechar, turma. Perfeito. Rogério, palavra final aí nessa seara de dados. Na verdade, é a visão de que saber onde estão teus dados, saber onde é que tá, qual o caso de uso realmente tu quer resolver na tua empresa. Tecnologia por si só não resolve os problemas da empresa. A gente tem que ter a troca tanto da área de negócio quanto da área de tecnologia. E se a gente falar, a ferramenta sozinha não faz nada, e acho que, assim, são, como o Greg falou, né, empresas competentes, que tenham know-how, que possam apoiar outras empresas, né, para superar os seus desafios e ter vantagem competitiva nos seus negócios. No final do dia, é isso. E a gente não ser omisso, a tecnologia está sim à disposição, e como a gente fazer esse melhor uso aí no nosso dia a dia. Gente, muito obrigado, Greg. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado, Greg. Por essa verdadeira aula aí de negócios e junto com tecnologia. Obrigado, Rogério. Esse foi Além do Backup de hoje. Obrigado você também que nos assistiu e nos escutou até agora.